Bom dia, gente. Ou boa tarde, ou boa noite. Tô gravando aqui pela manhã. Bom, esse material, ele é o segundo material em PDF que será postado, além, claro, da aula de abertura. E ele vai falar para a gente sobre o movimento com velocidade variável, desculpa, e o movimento vertical. Neste material, inicialmente, a gente vai falar tudo o que nós precisamos entender sobre o movimento quando se leva em conta a variação de velocidade. E assim a gente precisa calcular a aceleração, tá bom? E na sequência a gente vai estudar esse movimento, digamos, mais aplicado ao nosso dia a dia, que é o movimento vertical, ou movimento em queda livre. Por fim, a gente vai apresentar a lista sobre esses dois conteúdos, tá bom? Durante a aula, assim como está posto no plano, a gente vai estar utilizando um simulador para mostrar para vocês um pouco de como seria, né, uma testagem um pouco mais lúdica sobre esse conteúdo, em essência, em especial, o conteúdo de queda livre, tá bom? Bem, para que nós entendamos, né, um pouco sobre esse movimento com velocidade variável, é importante que nós possamos levar em conta a grandeza que nós chamamos de aceleração. A aceleração nada mais é do que a taxa da variação da velocidade em relação ao tempo. Então, o quão muda o nosso movimento em relação ao tempo é chamado de aceleração, tá bom? E se o movimento muda, ou seja, se a sua velocidade muda, diminuindo ou aumentando, a gente pode medir essa forma com que muda, né, através da grandeza aceleração. E essa aceleração é basicamente a variação da velocidade em relação à variação do tempo. O delta indica variação. E é importante que nós entendamos que a variação de velocidade é uma velocidade posterior menos uma velocidade anterior, assim como o tempo. Destacar também que pode ser que a gente diminua a nossa velocidade e não aumente, tá? É o que eu gostaria de expor lá com o nosso simulador. Vou usar hoje o simulador Física, tá bom? É um simulador, no caso, que eu coloquei lá Simu Físico, que eu coloquei lá como material complementar, tá bom? Beleza. Bom, então, uma vez que nós entendemos, né, que essa grandeza, a aceleração, ela é essa variação da velocidade em relação ao tempo, é importante destacar também que nós podemos aferir a aceleração em um certo instante, e assim surge o que nós chamamos de derivada da velocidade em relação ao tempo, tá? Que é nada mais um limite quando o tempo, né, a variação do tempo tende a zero, da aceleração média. E aí resulta na derivada da velocidade em relação ao tempo. Assim como nós tínhamos lá a derivada do espaço em relação ao tempo sendo a velocidade. Se nós trocarmos a velocidade por exatamente o que eu acabei de falar, nós temos a aceleração em termos da segunda derivada do espaço em relação ao tempo. Bom, destacar aqui também que nossa aceleração ela é medida em metros por segundo ao quadrado lá no SI. É possível encontrar isso fazendo uma análise dimensional nesta equação. Ou seja, a unidade de velocidade é metro por segundo, a unidade do tempo é segundo. Quando a gente inverte as frações, nós teremos metro por segundo vezes segundo, que é segundo ao quadrado. Ou seja, metro por segundo ao quadrado. Bom? Beleza. Para que a gente possa brincar um pouquinho com isso, eu apresento para vocês esse exercício, né, que ele diz aí, né, sobre uma certa figura, de um certo movimento, tá bom? Esse problema é o exemplo, no caso, 2.03, do livro Halliday, ok? E aí é dado essa expressão, né, para o movimento, ok? E aí na letra A pede o seguinte, ó, como a posição varia com o tempo, a partícula está em movimento. Determina a função velocidade e a função aceleração da partícula. Para que a gente possa encontrar isso, é importante entender que a velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo. Então, quando nós derivamos essa função para encontrar a velocidade, nós encontramos o quê? Vamos lá. Derivada de x em relação ao tempo é a velocidade. Derivada de 4 em relação ao tempo. Derivada de uma constante é igual a zero. Então, não aparece aqui. Derivada de menos 27t em relação ao tempo. Então, o derivado do tempo em relação ao tempo é 1, derivada da constante, a derivada passa pela constante. Ou seja, fica menos 27. Mais
derivada de t elevado ao cubo em relação ao tempo. Desce o 3, subtrai 3, subtrai 1 de 3, fica 2, e aí nós temos a derivada do argumento, que é a derivada de t em relação a t, que dá 1. Pronto. Para encontrar a aceleração, nós derivamos a velocidade em relação ao tempo, conforme é mostrado aqui. E aí surge, tá, a derivada, no caso da constante é zero, derivada de 3t ao quadrado, a derivada passa pelo 3, deriva t ao quadrado, desce o 2, 2 vezes 3, 6, e aí a derivada do argumento, que é a derivada de t em relação a t, dá 1, né? Então só sobra só o t elevado a 2 menos 1, que é o t aqui, tá bom? Na letra B, aí diz o seguinte, ó, existe algum instante para qual v é igual a zero? Para a gente encontrar esse instante, nós fazemos o quê? Pegamos essa equação, igualamos, no caso, v igual a zero. E aí, quando nós resolvemos, nós encontramos, né, que t ao quadrado é igual a 27 por 3, que dá 9, raiz de 9, mais ou menos 3. Como o tempo não pode ser negativo, a resposta é t igual a 3 segundos. Então, respondendo a pergunta, existe. É o instante t igual a 3 segundos. Tá bom? Problema bem simples, tá? Problema resolvido lá do Halliday. Continuando. Bom, então, se nós utilizarmos né, essa equação, não desenvolvendo nosso dv e nosso dt, mas, na verdade, usando aqui nosso ΔV e nosso ΔT, nós podemos ter, né, a aceleração instantânea igual a v menos v0, onde a gente faz essas trocas aqui, e sustentamos que o ΔT é aproximadamente t, desde que nós tenhamos posições muito perto uma da outra, né? Ou seja, instantes sejam tão perto que você tende a ter apenas um instante. Deste modo, quando nós fazemos aqui mesmo com os extremos, nós temos essa função. Essa função é conhecida como função horária da velocidade com aceleração constante. Ou seja, nós podemos ter essa equação apenas se a aceleração for constante. Se ela não for, nós não teríamos essa equação. Tá bom? Bom, é importante destacar, né, que essa função ela pode fornecer informações valiosas sobre o movimento quando o objeto se movimenta com velocidade variável, também chamado de movimento uniformemente variado, ou simplesmente move. Bom, então, existem outras equações que podem surgir, né, das equações do movimento uniforme, bem como desse movimento uniformemente variado, que são, lá da nosso problema do mu, né, o problema do movimento uniforme, é possível demonstrar que a variação de espaço é igual à área, tá? Daí surge a possibilidade de demonstrar que a velocidade média é a média das velocidades, tá bom? Isso é possível através do gráfico da velocidade dessa função, ok? Facilmente possível demonstrar que o gráfico da velocidade resulta, né, na média das velocidades e também pelo fato, né, de que a variação de espaço é igual à área, a gente consegue demonstrar essa expressão, tá bom? Beleza. Então, uma vez que nós tenhamos isso, né, e também o fato lá da nossa função, usando, no caso, a nossa equação 3 aqui, ó, certo? Então, usando essa equação, a equação 3, e que velocidade média é igual a variação de espaço sobre variação de tempo, nós, aqui o S é a mesma coisa do X, tá bom? Nós podemos trocar aqui o nosso lado direito, né, por ΔX, por ΔT, ou ΔS sobre ΔT, e no lado direito a gente usar a equação 3. Com isso, se a gente faz os cálculos, nós encontramos a função horária do espaço, dada aqui pela equação 5. Podemos também introduzir o tempo na equação 3, isolando o tempo aqui na equação 3, e introduzir nesta equação, tá? Substituindo aqui pelos t's. Fazendo isso, nós podemos demonstrar a equação 6, que é a equação de Toedt. Nós temos aí quatro equações que podem ser usadas, né? Então, na verdade, aqui é a equação da aceleração média, uma, duas, três, quatro, cinco equações que podem ser usadas nos nossos exercícios, tá bom? É importante a gente destacar, né, que o movimento uniformemente variado, ele tem três comportamentos gráficos, diferentemente do nosso movimento uniforme, que só tem dois, né? No caso daqui do gráfico da posição, nós observamos que a posição ela pode crescer, só que ela cresce com uma função quadrática no tempo elevado ao quadrado, e daí nós temos esse comportamento parabólico, né, assim conhecido, tá? Porém, se a posição do objeto, né, o objeto ele caminha
para trás, ou seja, ele vai no sentido negativo da posição, aí nós teríamos uma parábola neste sentido, tá bom? Por outro lado, a velocidade, ela obedece à função linear dada aqui pela equação 3, ou a função 3. E se o objeto, né, ele, digamos assim, ele aumenta a sua velocidade, a taxa de variação vai dizer que nós temos uma função crescente. E essa inclinação é dada justamente pelo quão o objeto acelera, ok? Por fim, dentro do move, a aceleração é constante, então nós temos uma função constante. Se a aceleração ela aumenta, perdão, se a velocidade, né, ela aumenta com o tempo, então essa função constante, essa curva, ela vai aparecer acima do eixo do tempo. Por outro lado, se o objeto, né, ele diminui sua velocidade ao longo do tempo passa, então nós vamos ter essa curva abaixo do eixo do tempo, tá bom? Bem, então vamos treinar um pouco, fazer um exercício. Esse exercício, no caso, é um exemplo para a gente treinar essas equações que a gente acabou de colocar. Ele diz, né, que um carro de corrida ele é capaz de acelerar de 0 a 63 km por hora em apenas 5 segundos. E aí a gente pede aqui a aceleração média. Então, na letra A, a gente colocando nossos dados aí, ó, se ele sai, né, de 0, então a velocidade inicial é o 0, até 63, velocidade final 63 km por hora. Faz essa transformação para metro por segundo, nós temos aí 63 por 3,6, é assim que se transforma. Bom? E o resultado já fica em metro por segundo, que dá um resultado aí de 17,5 metros por segundo. Nosso deve ter 5 segundos, e aí nós podemos substituir diretamente aqui na equação da aceleração média, aqui, quando nós obtemos este resultado, 3,5 metros por segundo ao quadrado. Continuando, na nossa letra B, pede-se a distância percorrida pelo carro em 5 segundos, supondo que a aceleração seja constante. Então, a gente admite essa aceleração como a aceleração A, lá da função horária do espaço, que eu escrevi desta forma aqui, tá? A gente usou aqui no lugar do x menos x0, a gente usou ΔS. Beleza. Então, fazendo aí o nosso percurso matemático, fazendo as devidas substituições, observem que a gente não colocou aqui o V0 vezes T, porque a velocidade inicial é igual a zero. Então, apareceu apenas o 1 meio, a aceleração, e o 5, né, o que é o instante, ao quadrado. Fazendo as devidas contas, nós temos aí o ΔS igual a 43,75 metros. Ok? Na letra C, pede-se quanto tempo o carro leva para percorrer uma distância de 0,25 quilômetros, ou seja, 250 metros, né, a partir do repouso, mantendo uma aceleração constante igual do item A. Então, para que a gente faça esse cálculo, nós utilizamos novamente a mesma função aqui da letra B, tá? Então, aqui nós podemos, né, adotar aí a velocidade novamente igual a zero, velocidade inicial, e aí nós temos aqui que 1 meio, né, do AT ao quadrado é igual a ΔS. Como nós queremos um instante, nós vamos substituir aqui o nosso ΔS por 250, e a aceleração por 3,5, e o t ao quadrado ele vai se transformar na raiz. Então, fazendo os devidos cálculos aqui, e tirando a raiz, nós temos aí um tempo de aproximadamente 11,95 segundos. Tá bom? Peço que vocês refaçam esses contas, testem com outros valores diferentes, tá bom? A ideia é que nós possamos ter uma lista bem de acordo com esses exercícios, tá? Bom, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho de queda dos corpos. Para falar de queda dos corpos, a gente tem que relembrar que o movimento vertical ele nada mais é do que um movimento uniformemente variável, ou seja, onde a velocidade varia. Quando o objeto sobe, tá, ele tende a diminuir sua velocidade, e quando o objeto cai, ele tende a aumentar sua velocidade. Importante destacar também que na influência do ar, os objetos podem cair em velocidades distintas, tá? Isso é evidenciado. Se a gente soltar uma pena e uma maçã, na presença do ar, elas vão cair em tempos diferentes, ou seja, a maçã vai cair mais rápido. Porém, se a gente retira o ar, nós vamos ter um experimento muito parecido com este daqui, ou seja, onde os dois caem ao mesmo tempo. Ou seja, a massa dos objetos e a forma não vai influenciar no tempo de queda. Mas, novamente, isso só vai acontecer se a gente tirar a resistência do ar. A premissa básica é que a massa não influencia, apenas a forma do objeto influencia, porque a forma vai influenciar justamente na resistência do ar, se o mesmo existir, tá bom?
Bom, é importante a gente entender que a relação entre a aceleração A e a aceleração G é basicamente que as duas são iguais, porém, se a gente adota, né, a aceleração sendo, no caso, uma grandeza que ela puxa, né, o objeto para baixo e a gente adota o sentido do movimento positivo para cima, obviamente vocês vão concordar que a aceleração ela vai contra o sentido positivo. Então, a gente adota A igual a menos G. E é importante destacar que a aceleração ao nível do mar é em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, é importante a gente ter essa certeza, né? Que não pode substituir o G por menos 9,8, mas sim por 9,8. Tá? É o A, pode ser menos G ou mais G, dependendo do sentido positivo do movimento. Tá bom? Bom, aqui a gente tem um exercício, mas antes eu queria mostrar para vocês aqui nosso simulador. Bom, como vocês podem observar e testar, né, posteriori, aqui nós temos um simulador, né, Simu Física, e ele mostra aqui duas posições, né, essa primeira barra em 10, essa segunda barra em 60, tá bom? A gente pode modificar. Então, nós teremos aí a distância de 10 para 50, 40 centímetros, tá certo? E aí o simulador ele é bem simples, ele tem aqui a precisão, e ele mostra para a gente aqui, né, a gente pode ter que colocar uma precisão, né, um erro aleatório menor, mas enfim, vamos deixar como está. E aí a gente pode medir duas coisas, a gente pode medir a velocidade que o objeto vai ter quando ele for solto daqui, passando pelo sensor, passando por essa barra e indo para essa barra, ou a gente pode medir o tempo, tá? Então, para que o objeto seja solto, basta a gente apertar aqui no eletroímã. Ele está na função de medir o tempo, tá bom? Então, vamos soltar o objeto. Pronto, iniciar. Então, vocês observam que ele gastou aí 1,85 milissegundos. Para que a gente encontre a velocidade, a gente, né, pode estar calculando, né, substituindo, né, v igual a distância, certo? E dividir pelo tempo, mas fazendo as devidas transformações, transformando 40 centímetros em metros, 0,4, e multiplicando 1,85 por mil, ou por 10 ao menos 3, ou dividindo por mil, tá certo? Se nós quisermos calcular a velocidade, então nós só precisamos clicar aqui, ela vai ser medida em metros por segundo, e aí a gente tem a velocidade que o objeto passa no instante aqui, perdão, na posição 50 centímetros, tá? A gente colocando isso aqui mais em cima, e reiniciando, vocês vão observar que a velocidade é um pouco menor. Tá vendo? Então, quanto mais embaixo o objeto ficar, por exemplo, vamos colocar aqui no 60, maior vai ser a velocidade. Quanto mais ele estiver em cima, menor vai ser a velocidade. Então, ele vai aumentando a sua velocidade à medida que o objeto vai caindo, mostrando que a premissa que eu acabei de falar para vocês. Na queda, o objeto tende a aumentar a sua velocidade. Bom, para finalizar, pessoal, então eu mostro para vocês a nossa lista, né, dessa segunda aula, tá bom? São 3 exercícios. Esse exercício aqui, no caso, é um exercício sobre aceleração, sobre movimento uniformemente variado. Este aqui também, tá? Mas esse aqui já, no caso, já tem também o movimento vertical, e esse também. Então, são 2 problemas de movimento vertical e e um problema de movimento horizontal. Tá bom? Com isso, a gente encerra essa segunda aula, ok? Espero que vocês possam treinar os exercícios. Novamente, a gente vai estar usando esses exercícios na nossa prova. Eu vou usar um desses exercícios na nossa avaliação, tá bom? E obrigado, até mais.